Senhor, que Deus possa estar abençoando cada um de nós, dando entendimento e a sabedoria do verdadeiro Evangelho. Amém? Amém. Convido a amada igreja a ficarmos de pé para cantarmos o hino 496, Rio da Vida. Rio da Vida. Cantamos. Há um rio cristalino, onde os santos viverão, nasce no divino trono, para o gozo do cristão. Esse gozo nós teremos, oh Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor. Junto às margens desse rio, os remidos andarão, sempre a Cristo ali servindo, com sincera devoção. Esse gozo nós teremos, oh Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor. Nós veremos breve o rio, fim da peregrinação, e louvores sempre ternos nossos lábios cantarão. Esse gozo nós teremos, oh Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor. Amém? Antes de bem, gostaria que o irmão Edivaldo levasse a Deus em oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradeço, Senhor, por fazer a tua casa, que o Senhor abençoe cada irmão aqui presente, que o Senhor abençoe esse culto nessa noite, que tudo seja realizado para a tua honra e tua glória, que o Senhor venha logo mais usar o pastor para trazer a tua mensagem, e que cada um aqui está possa guardar toda a tua palavra em cada coração. É assim que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, podem sentar. Convido os amados irmãos para abrir nossas Bíblias. Primeira Epístola de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 15. Primeira Epístola de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 15. Que tem como título Deus é Amor. Amém, amados irmãos? Assim diz a palavra de Deus. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ame é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus.
Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vivamos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? Amém. Que cada um de nós possamos guardar nos nossos corações. Tão grande é o amor de Deus por cada um de nós pecadores. Se nós refletirmos, o amor de Deus é incomparável, não tem comparação. Ele deu o seu próprio Filho para salvar o mundo e nos salvar, todos os pecadores que nele creem. Basta crer no verdadeiro Filho de Deus. É só isso que ele cobra de nós, que creamos no Filho que ele enviou. Tão fácil, e assim mesmo nós pecadores não conseguimos realizar essa pequena parábola. Que cada um de nós meditasse nos nossos corações, colocasse o tamanho é o amor de Deus por causa de nós pecadores. Não tem tamanho. Então cada um reflita, coloque no seu coração e pense e medite o amor que Deus nos deu. Será que eu estou merecendo esse amor que Deus me deu? Será que eu estou fazendo do jeito que Ele me pediu que eu fizeste? Então que cada um reflita e busque no verdadeiro Evangelho as nossas respostas que precisamos. Cada um guarde em cada um dos corações e medite sobre isso. É tão grande o amor de Deus por nós não sequer conseguimos amar os nossos irmãos que estão aqui tão perto. É difícil para o ser humano amar uns aos outros como Deus nos amou. Não tem, é incomparável, não tem condições de nós pecadores ter o amor que Deus deu por nós, mesmo sabendo que nós somos pecadores, amém? Cada um guarde no seu coração e busque na Bíblia as verdadeiras respostas que precisamos. Convido as amadas irmãs para levar um louvor para uma versão de Deus. Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo, assim, cena que a pensar muita gente induz sofreste, tanto creio foi por mim, tu Jesus vieste me salvar, tu Jesus Deus esteja abençoando as amadas irmãs, dando a honra do canto para a honra e glória somente de Deus.
Convido o irmão Zé Paulo para orar pelo pregador da noite, que ele seja usado como instrumento para a honra e glória somente dele. Amém? Oramos. Amém. Vai ter escolinha. Estezinha, a escolinha, honra e decência, professora Olívia. Agradeço a oportunidade, a palavra está com o pastor. Boa noite, queridos e amados irmãos. Boa noite. Graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Graças a Deus por Deus ter dado o seu único filho para nos salvar. E graças a Deus de termos uma igreja bíblica verdadeira para podermos glorificar verdadeiramente o seu nome. Amém? Amém. Irmãos, antes de iniciarmos o culto, eu queria fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, eu queria que o irmão estivesse orando pela vida do irmão Hélio. O irmão Hélio, essa semana, teve uns dias, teve tonturas, teve até para dirigir, pediu a maneira para dirigir. Está fazendo uma série de exames, está indo ao médico e vamos estar orando pelo irmão, é muito querido por todos nós e faz um trabalho fantástico, juntamente com a irmã Nira. Vamos estar orando uns pelos outros, certo? Orar também por cada um dos irmãos e pela obra lá em Saudades. E graças a Deus, quem faz parte do grupo Batista lá no WhatsApp, vê como é que a obra está indo. Está ficando cada dia mais bonita, cada dia mais com desejamos, anelamos estarmos logo lá cultuando a Deus, um novo prédio, que não importa o prédio se não tiver os irmãos, mas o amor dos irmãos pela obra tem feito uma coisa fantástica. Então, é um milagre chegar onde chegou. O lema da construção é a fé contra a esperança. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Amém? Amém. Vamos estar orando pela vida do pastor Miguel, do pastor Anísio, e como disse o irmão Zé Paulo, também por todos os irmãos em todas as congregações das igrejas batistas, bíblicas, fundamentalistas. Amém? Amém. E se os irmãos tiverem um tempinho, orem por mim também, viu? Eu agradeço. Amém? Irmãos, por favor, vamos às nossas Bíblias em João capítulo 5, versículo 24, e depois um pulinho em Romanos capítulo 8, versículo 1. João 5, 24 e depois Romanos 8, versículo 1. Amém? Assim está escrito em João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Oremos. Santíssimo Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por Tua bondade, somos gratos por Tua benignidade e misericórdia, e Te rogamos, Senhor, que o Senhor nos capacite a entender a Tua palavra, Senhor. E não somente isso, meu Deus, é entendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos,
eu gostaria que nós atentássemos para uma palavra no meio dos dois versículos. Primeira palavra, ou a única palavra, condenação. Em João nós temos que quem nele crê não será condenado. Quem nele crê tem a vida eterna, não entrará em condenação. E aqui nós estamos ouvindo o Espírito Santo nos dizer, portanto, nenhuma condenação há. Ou seja, o culto de hoje é para os salvos. Só vai entendê-lo quem for salvo. Não há condenação. Nós já estamos salvos, já recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo a salvação eterna. Não haverá mais condenação para os crentes, para os salvos. Ora, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa. Aí nós vamos parar para pensar. O tema de hoje, que o irmão Neto, que não está conosco, da João Pessoa, gosta, é o que o pecado rouba do crente. Esse estudo não é meu, é do pastor Michael D. O'Neill, um americano, e foi traduzido pelo irmão Hélio de Menezes. Mas eu achei um estudo muito interessante para aplicar aos crentes, aos salvos. Eu não estou falando a perdidos, estou falando a pessoas salvas. O perdido já está perdido, irmão. O perdido não será, o perdido já está condenado. É um modelo bíblico para os crentes, os salvos. Não é um modelo para o perdido, um modelo para os salvos. Então, não tem condenação. Já passei da morte para a vida, já recebi a vida eterna. Então eu tenho que ter no mínimo um padrão bíblico de vida. E eu tenho que ter certeza que o pecado irá me destruir da parte da carne, não da parte do Espírito. Porque o Espírito é intocável, pertence a Deus. Nós estamos na mão de Deus, na mão de Cristo, selados com o Espírito Santo. Então, o que o pecado rouba do crente? A primeira coisa, o pecado rouba uma boa consciência. Nós, quando estamos em pecado, falando de crente, a pureza do pensamento e do coração é extinguida. Ela deixa de existir. O crente, irmão, sabe quando está em pecado. Não venha dizer, eu pequei. Não, você sabe sim. Você sabe sim. Primeiro, eu já disse aqui, eu vou repetir, tem pecados que a nossa natureza pratica instintivamente. E esse pecado é difícil de controlar. Por exemplo, a raiva. Você tem uma raiva instantânea, você não controla. Mas outro tipo de pecado que você vai até ele, você tem condição sim de controlar, de dominar. Porque a Bíblia diz o seguinte, que todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem todas edificam. O crente tem que buscar as coisas que edificam. Nós temos uma passagem que todo mundo lembra da mulher adúltera, a mulher pecadora. E vamos, pela lei judaica, fazer o que? Apedrejá-la. E Cristo, usando da sabedoria de Deus, que Cristo é Deus, disse: atira a primeira pedra que estiver sem pecado. A consciência deles não permitiu, porque todos eram pecadores. Quando nós estamos em pecado, meus irmãos, nós perdemos a percepção do que é certo e do que é errado. Nós achamos que os outros estão errados e nós estamos certos. Nós temos a velha e boa mania de Adão ou de Eva, colocar a culpa nos outros. Nunca, jamais, em
hipótese alguma, queira tirar a culpa do pecado de você e colocar: ó Senhor, eu fiz isso porque o irmão Adriano me induziu. Não, eu fiz isso porque eu estou em pecado. O crente não pode, irmãos, em hipótese alguma, se deixar dominar pelo pecado. As pessoas imaginam: é difícil ser crente porque eu gosto de ir para a festa, Ninguém é salvo porque não vai para a festa. Ninguém é salvo porque bebe. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Mas nós devemos ter prazer nas obras da carne. E tudo isso que me prova ao contrário é obra da carne. É obra da carne. O segundo ponto, irmãos: o pecado rouba a paz do coração do crente. Por favor, Isaías 48, 22. Isaías 48, versículo 22. Amém? Amém. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos em pecado, eu digo estar em pecado, não é ser um pecado, é você estar continuamente em pecado, nós ficamos ansiosos sobre todas as coisas, nós ficamos irritados, qualquer coisa é motivo de irritação. Isso chama-se autodefesa. Para não mostrar a tua falha, tu ataca. A defesa é atacar. Mas, irmãos, o rei Davi, na prática do adultério, e ele, como pecador, ele entristeceu-se. Ele não tinha alegria. Por que ele não tinha alegria? Porque ele sabia do pecado que tinha cometido. Olha bem, irmãos, ele programou uma situação, um pecado planejado, pensado, meditado, e não só isso, posto em prática, porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo sabe diferenciar, distinguir, discernir as intenções dos pensamentos. Mas ele pensou e ele pôs em prática o seu plano. Ora, uma mulher, ele tinha várias. Uma ovelha só o vizinho tinha. Fez um banquete e matou a ovelha do vizinho. E foi apontado pelo profeta. E ele caiu em si. E nesse momento as pessoas que dizem que salvação se perde, ficam sem argumento. Porque Davi ora a Deus dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O crente em pecado, irmãos, eu vou dizer a vocês, ele vai sentir na pele. O senhor está dizendo que o pecado, a doença, um problema é... Não estou dizendo que a doença é porque você está em pecado, não estou dizendo que você está com problema. Muitas vezes tem provações que Deus nos coloca, mas também Deus nos diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Diz também que o crente em pecado deve ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Diz também que nós, se vemos o irmão em pecado, há pecado que é para a morte, por isso nem devemos sequer orar. Irmãos, se você se confessa crente, se você crê realmente em Cristo e vive em pecado e se alegra do pecado, alguma coisa está contrária às Escrituras. Mas o que é pecado? Irmãos, pecado é tudo aquilo que não é feito para a honra e glória de Deus. Ou seja, o pecado é quase tudo que nós fazemos.
Mas trabalhar é pecado? Claro que não. Se eu trabalhar dignamente, eu estou honrando a quem? Ao meu Deus. Se eu, no meu trabalho, eu faço as coisas decentemente com órgãos e aquele homem é um filho de Deus. Se eu trabalho no meu trabalho, eu faço tudo com desordem, com bagunça, está ok, desonrando a Deus. Irmãos, o crente em pecado, ele vai entrando tem aqueles, vou procurar o nome que eu esqueci agora, que entra, labirinto, não tem mulher nova, esposa nova, é isso, que lembra de tudo, um labirinto, você entra e vai entrando, e vai tentando voltar, e não vai conseguir, se você estiver tendo alegria nisto. A tristeza do pecado. Irmãos, eu confesso a vocês que quando o Espírito Santo me captura, o termo que eu gosto de usar, bem no nosso Nordeste, passei do ponto, eu me entristeço tanto, eu fico tão encabulado comigo mesmo, tão envergonhado comigo mesmo, que eu não fico me procurando não me olhar. Eu estava dizendo a minha esposa hoje que ela tinha muita, essa mulher é muito feliz, que foi casada com um muito lindo. Concorda? Mas está bom. Brincadeiras à parte, mas ela tem razão. Ela tem razão. Irmãos, o pecado também rouba um bom semblante. Irmãos, o crente em pecado, ele vai com um peso nas costas, toneladas. Ele não tem coragem de te olhar olho no olho. Ele não tem coragem de abraçar o irmão com alegria, porque sabe que está indo contra a vontade de Deus. Como leu o irmão Wilton no início do culto. Como é que eu posso dizer que amo meu Deus, que sou filho dele, e faço tudo ao contrário do que ele gosta, ou do que ele me pede? É uma coisa, irmãos, a obediência é coisa natural que de todo crente deveria ter. Aí depois ficam reclamando da vida, não olha os próprios passos. O semblante do crente fica excessivamente triste. O semblante do crente fica severo. O crente fica com raiva. O crente fica querendo se impor para não demonstrar a sua falha. Irmãos, a Bíblia é muito sábia. Ela nos mostra como devemos agir. E uma das coisas que ela nos mostra é que nós, como os filhos, temos duas opções. Ou servir a Deus com interesse de coração, ou nos afastar dele por causa dos nossos pecados. Em Isaías capítulo 3, versículo 9, Isaías 3,9, amém? O aspecto do seu rosto testifica contra eles e publica os seus pecados. Como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Ou seja, o crente em pecado, ele mostra em seu próprio rosto. O crente em desobediência mostra no seu próprio rosto. O semblante dele fica para baixo. O semblante dele fica triste. O semblante dele não tem altivez da alegria. Eu lembro-me de uma passagem na igreja, onde um irmão que foi solicitado a falar ao púlpito, que quase não sai nada. Que você não tem, é a sua natureza.
brigando contra o Espírito. E se tu alimenta tua natureza, que é a carne, ela vai te vencer, irmão. Não para a salvação. O crente não perde salvação. O crente é salvo, eternamente salvo, amém? Mas o crente pode ceder na carne. E carne é inimizade contra Deus. Tudo que eu faço para agradar a minha carne, eu estou em inimizade contra Deus. É simples. Tudo que eu faço para agradar a minha carne é sinônimo de inimizade contra Deus. Quando eu estiver agradando a minha carne, pense o seguinte: eu vou ali fazer inimizade contra o meu Deus. Você já pararam para pensar nisso? Quando eu estou na carne, eu sou inimigo, estou fazendo inimizade contra Deus. Então, devemos andar em espírito, amém? Amém. Irmãos, o pecado também rouba um bom caráter. O pecado rouba um bom caráter. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Amém? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Se eu começar a me envolver com pessoas não crentes, se eu começar a ter prazer na companhia de não crentes, e essas pessoas, além de estar me edificando, estão me tirando da edificação, o que é que está acontecendo? Estão corrompendo os bons costumes. Digamos que o irmão Adriano me convida: pastor Walter, vamos tomar uma cervejinha comigo? Mas, irmão, eu não bebo. Mas o senhor vai, fica comigo sentado à mesa. Tem problema com isso? Sim ou não? Tem. Porque naquele momento, quem estiver passando vai dizer: olha, pastor da igrejinha lá no Catolé, tomando uma cervejinha com o irmão Adriano. Olha, irmão, bonito para nós, né? Bonito, né? Desonra a você, desonra a igreja e desonra a Deus. Isso eu estou falando uma coisa simples, viu? Você imagine um crente em adultério. Você imagina um crente sorrapeando as coisas dos outros? Eu estou falando as coisas bem simples. Eu não sei que, irmãos, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Tu perde o teu caráter, tu perde a tua índole de filho de Deus, tu volta à servidão do pecado. Paulo nos orienta em Gálatas 5:1 a ter cuidado com a liberdade com que Cristo nos libertou, para não voltar outra vez novamente ao jugo da servidão. Irmãos, preocupação com as coisinhas pequenas, preocupação com o fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Irmão Hilton, que é a esposa da irmã Elinete, famosa da Eli Bolos, faz bolo regularmente. Compra quantos quilos de farinha de trigo, irmão? Uns 20 quilos. Quantos quilos de fermento? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pecadinho que diz que é pequenininho, é uma besteirinha. Eu tenho medo de besteirinha, viu? Porque começa por aí. Você bota um pouquinho de fermento aqui, um pouquinho de fermento ali, quando vai ver, está todo lambuzado, está na lama.
Está igual o porco no esponjadouro. Se joga. Isso não é coisa de um crente. E isso vai fazer o quê? Roubar o teu... Tu imagina o seguinte: irmão Edivaldo é um homem conceituado na cidade, mas de repente começa a fazer o que não deve. As pessoas vão dizer o quê? Dele. Esse cara, ó, e é que se finge de crente. Ninguém quer crente, se finge de crente para se dar bem. Usa esses termos, viu? O crente é a criatura apontada. Nós temos um inimigo que está nos apontando. Ele está lá apontando. Olha aí, o nosso apontador. Nós temos esse inimigo que não cansa de nos apontar. Ele é o acusador. Ele está nos acusando diante do Senhor. Olha aí, está vendo José Paulo, que o Senhor disse que é um servo bom e fiel? Olha José Paulo o que está fazendo. Ele nos acusa perante Deus. E nós não podemos dar margem para esse acusador. Nós temos que dificultar o trabalho dele, não facilitar, fazendo o que ele quer. Nós temos que fazer, brigar. A carne tem que estar enfraquecida, não pode estar alimentada. A carne tem que estar fraca, porque se fortalecer a carne, meus irmãos, é crente, é salvo, mas vai sofrer, porque a Bíblia nos diz isso. Manda entregar a Satanás para a destruição da carne. Então, irmãos, cuidado com o fermento. Tem umas amizades que são importantes na vida da pessoa, que fazem parte da vida da pessoa, mas você tem que chegar a um limite de isto. Esses meus amigos estão me edificando em alguma coisa? Eu falei do amor de Deus para eles uma vez, 2 vezes, eles não deram importância. O que é que eu tenho que fazer com essas pessoas? Tratá-los bem quando encontrá-los, mas eu não posso estar mais tendo esse contato diário, essa alegria, porque são coisas distintas, totalmente diferentes. A carne não tem comunhão com o Espírito. A luz não tem comunhão com as trevas. Para viver em Espírito, meus irmãos, é negar-se a si mesmo. E eu sei que é difícil, eu não estou aqui dando de santarrão, não, porque eu sou um maldito pecador. Mas eu não posso ter a alegria, nem deixar de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas do mundo. Amém? Irmãos, o que o pecado rouba também do crente. Lembrando, o culto hoje é voltado para pessoas salvas, para crentes, não é para descrentes. Descrente aqui não vai nem entender, porque tudo isso é normal, faz parte da vida dele. O pecado rouba do crente também o bom ânimo. Nós ficamos com um ano duplo ânimo. Hoje eu estou, hoje eu vou para a casa do Senhor, vou servir ao Senhor. Aí o pecado depois você, hoje eu não vou não, estou tão cansado, trabalhei tanto. Irmãos, não devemos nos afastar da vontade de Deus. A importância de estarmos juntos. Por favor, Tiago, capítulo 4. Versículo de 7 a 9. Tiago, capítulo 4, versículo de 7 a 9. Amém? Amém. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorais. Converta-se o vosso riso em pranto
o vosso gozo em tristeza. É o reflexo do Filho de Deus em pecado. Este gozo momentâneo vai ser transformado em tristeza. Esta alegria, o riso será transformado em pranto. E ele manda limpar no imperativo, mandando, não é pedindo, é mandando limpar as mãos, pecadores. Se achega a Deus com as mãos limpas. Irmãos, é impossível tu não pecar, mas é possível tu controlar o teu ânimo. Ora, irmãos, qual de nós aqui não tem consciência? Nós somos conscientes do que estamos fazendo, somos cientes dos nossos atos. Então eu não posso alegar em inocência. Eu não posso chegar ao meu Deus e dizer: Senhor, eu não sabia que eu estava cometendo pecado. Claro que tu sabes, claro que tu sabes que o que tu estás fazendo não está glorificando a Deus. E isso, irmãos, vai nos fazendo duas coisas específicas. Primeiro, nós não vamos ter mais alegria com nossos irmãos em espíritos. Por quê? Porque os irmãos estão na luz e eu estou na escuridão. E a luz vai mostrar o quê? As minhas falhas. As pessoas chegam, elas não querem estar com os crentes que estão em comunhão com Deus. Por quê? Porque se envergonha de si mesmo. E se não for assim, não é crente. Porque se o crente não se envergonhasse dos seus pecados, alguma coisa, meu amigo, velho, é errado. Você não pode ter alegria como nós tínhamos antes, em servir na servidão do pecado, ter a mesma alegria hoje. Você tem que se entristecer, se envergonhar mesmo. Sentir as vossas misérias, lamentar, chorar, porque você está contrário à vontade de Deus. Não pense que Deus não está te vendo. Não pense que Deus não te vê. Ele vê, irmão, e Ele sabe. Não há nada oculto para Deus. Até já fez aqui uma brincadeira uma vez: há pecado oculto? Claro que não. Deus sabe todos os teus atos e pecados. A segunda coisa, irmão, que nós, quando estamos em pecado permanente, não tem mais prazer em ouvir a pregação da Bíblia. Porque também a Bíblia vai contrário ao que você está fazendo. As pessoas querem servir a Deus e servir ao mundo. Mas a Bíblia nos diz: não amei o mundo, nem que o mundo há. Nós temos que ter cuidado para entender que eu não posso estar cheio de pecado e cheio do Espírito Santo. Ou eu estou cheio do Espírito Santo, ou eu estou cheio de pecado. Os dois não andam juntos. O Espírito Santo vai se entristecer, se enciumar, até se extinguir. Extinguir é o quê? Você limitou, você não deixa mais o Espírito Santo de Deus agir em você. Ele continua em você, porque ele não sai, ele está selado. E Deus não mente, irmãos. Mas ele não vai ter mais alegria. Está entristecido, enciumado, extinguido. Nós queremos isso para nós em nossas vidas? Claro que não, irmãos. Limpa, purifica tuas mãos, limpa, retorna, volta, para, arrepende-se, vê onde errou, volta a ter comunhão com o seu Pai e comunhão com o seu corpo, que é a plenitude dele aqui na terra, que é a igreja. Não tem como o crente estar em comunhão com Deus, com o Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito, se não estiver em comunhão com
a igreja, com os irmãos. Não tem como servir a Deus se não for na igreja, que é a plenitude, repito, de Cristo. A igreja não é um local de lazer, a igreja é um local de glorificar a Deus, porque é a plenitude de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, o pecado também rouba uma boa comunhão. Como é que eu posso ter comunhão com Deus? Como é que eu posso ter comunhão com meus irmãos se eu estiver em pecado? A gente vai ter que sempre parar e pensar, mas todos somos pecadores? Sim, irmãos, somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Por favor, Isaías 59, versículos 1 e 2. Amém? Eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Até nisso, irmão. Repetindo, somos pecadores? Sim, irmão. Mas vou tentar explicar. O pecado da natureza é difícil você controlar. Mas o pecado que a carne quer te dominar, a Bíblia diz que nós somos nova criatura, que a velha criatura ficou o quê? Para trás. Tudo se fez novo. Eu tenho que alimentar a carne ou o espírito? Nós temos em Gálatas dizendo que a carne e o espírito, um luta contra o outro. O Espírito Santo vai estar batalhando. Irmãos, nós temos uma palavrinha chamada livre agência. Nós somos livres para agir, irmãos. Nós somos livres para fazer qualquer coisa, mas a nossa relação para com o nosso Deus não é eu posso, é eu devo. Aí eu posso, pode sim. Se você chegar para me perguntar, pastor, eu quero um conselho, eu posso ir para uma festa? Quer que eu vou responder? Pode. Pode, pastor? Pode. Agora me faça essa pergunta diferente, eu devo ir? Não. Esta festa que tu vai glorificar a Deus? Essa festa que tu vai é para o Espírito ou é para a carne? É simples colocar a balança, carne e Espírito. Se o Espírito estiver alto e a carne baixa, o Espírito irá se sobressair. Se você está, alimenta a carne, alimenta o Espírito. Nessa gangorra, uma hora, tu vais cair, vai descair, você vai ser náufrago na fé, você vai estar perambulando, você vai estar como Pedro, cirandando, para lá e para cá, jogando de um lado para o outro, e o inimigo vai tendo prazer e vai chacotear de ti, e vai também de Deus. Olha aí teu filho, tu deste o teu filho deu uma gota de sangue para salvar esse cidadão, e olha o que ele está fazendo. Irmãos, pensa um pouquinho, gente. Eu sei que nós temos pensamentos, nós somos ruins, não somos bons, eu não estou aqui sendo santarrão não, irmão, mas tem coisa que você pode controlar, tem coisa que você tem a obrigação de controlar. Não é questão de a carne é forte. É forte sim, mas o Espírito Santo é bem maior. E se você se alimentar com a palavra de Deus, se você buscar estar junto de quem está bem alimentado, você buscar estar em comunhão na igreja com os irmãos, está buscando nunca deixar de ter a alegria de vir à igreja, nunca deixar
de que um problemazinho, um dia de trabalho mais cansativo, um problema, uma dorzinha de cabeça, vou para a igreja hoje não. Você está alimentando a sua carne. Pastor Miguel conta uma história que um irmão eu não conheci, na igreja em Campinas, que dizia, ele e 2 filhos vinham a pé, morava longe, todo dia, domingo, não perdia nem escola dominical, vinha a pé, conseguiu um trabalho, começou a andar de coletivo, né? Nós não perdíamos um culto. Aí eu falei, Deus, me dá um carrinho para eu vir para a igreja com mais facilidade. Deus deu um carrinho a ele, né? Aí ele já gostou, né? Deus, eu trabalho tanto, eu vou na praia no final de semana. Aí começou isso. 3 domingos para o culto e 1 domingo para a praia. Depois mais de Deus, estamos uma casinha aqui na praia. Sei que acabou deixando de ir para a igreja. Por quê? Porque foi servir a carne, irmão. O inimigo do homem é ele mesmo. Sim, irmão. Pastor, eu conheci uma também foi um voto no culto. Diz que Deus deu um carro para a obra, né? A obra de Deus. Aí essa pessoa foi uma vez só para fazer a obra e nunca mais, só foi uma vez, mas ela andava muito devagarzinho. Aí ela chegava lá em casa e pedia para ela levar a irmã dela, aliás, a mãe dela para a igreja, e ela pegava o carrinho e andava. É desse jeito, irmão. É desse E jeito. a mãe dela ela levou. Irmãos, quando você está sem comunhão, você passa desapercebido do amor de Deus no cuidado para contigo. Tu acha que Deus te abandonou? Não, você que abandonou Deus. Deus pecado é quem se afastou de Deus. Deus está lá. É o filho pródigo. O filho pródigo foi abandonado pelo pai? Não, ele que abandonou a proteção do pai. E sofreu as consequências, é lógico, claro e evidente. Não pense que você vai sair da proteção debaixo das asas do teu pai e não vai receber a recompensa. É lógico. E, por último, o pecado nos tira os nossos galardões, as nossas recompensas. Tu não vai perder salvação. A salvação é um dom de Deus eterno, gratuito. Tu não fizeste nada para recebê-la, tu apenas creu e tu és salvo hoje, salvo eternamente. Impossível, só pensa em perder salvação se tu não é crente. Eu vi essa semana um grande homem do mundo teológico chamado Charles Spurgeon, no Wellington, tradução de um estudo dele, quando ele orava a Deus para que no futuro ele fosse salvo. Chama-se a doutrina calvinista. O calvinista trata a salvação como sendo um fato futuro. O crente, pastor Lísio fez um comentário bem rapidinho lá, mas foi fantástico, diz que os calvinistas pensam na salvação como num ponto futuro. Nós pensamos como no presente, efetuado, entregue, pago, registrado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não vou perder salvação, é impossível Deus mentir. Ele não mente, o que ele diz ele cumpre. Mesmo por sendo infiel, ele permanece fiel. Mas isso não me dá o direito de viver no bel prazer, viver na vontade da carne e dos pensamentos. Então eu posso perder, irmãos, o galardão. Por favor, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse 3, 11. As nossas recompensas podem ser perdidas. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Digamos que o irmão Zé Paulo tenha feito um trabalho evangelístico e tenha recebido coroas e tenha sido galardoado. O irmão Zé Paulo cai em pecado, as coroas podem serem retiradas, mas ele continua salvo. 2 João
versículo 8. Olhai por vós mesmo, para que não olhais por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Quando se fala em perder, é perder as recompensas, irmãos. Meus irmãos, ó, eu vou contar assim, Deus não negocia com nenhum de nós, viu? Não pense, eu vou dar isso a Deus para receber aquilo. Não, Deus não aceita suborno nem recompensa de ninguém, tudo é dele. Mas quando tu vives em obediência, vive em comunhão com Ele, Ele te dá as bênçãos celestiais e as bênçãos temporais e te supre com todas as suas necessidades. Não é essas palhaçadas que estão por aí afora, de que, vamos, venha para cá, corrente disso, corrente daquilo outro. Isso aí é palhaçada. Isso aí é coisa do demônio, não é de Deus não. Nada de vamos fazer uma corrente de não sei o que, corrente de não sei o que, corrente para lá. Sai corrente das correntes. Deus toma conta dos seus filhos. Lá em casa eu tenho um hábito de ler a Bíblia com o Luciano e as meninas, e ontem nós lemos em Salmos, uma passagem que o irmão Zé Paulo gosta muito, quando diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo mendigar o pão. Salmos 37, vamos dar uma olhadinha. É isso mesmo? Quanto? 25? Aqui, 25. pronto. 37, 25. Quase que bem a esposa nova é bom demais, repito. Sou besta não, pai. Casei com mulher nova para isso mesmo, para me ajudar. Fui moço, e agora eu sou o quê? Velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Isso é o que Deus nos garante, mas suprir as nossas necessidades. Ele supre as necessidades. Agora, se tu queres ir contra a vontade dele, aconselho-te a aguentar com as consequências, porque ele corrige aquele que ama. Ora, irmãos, ou você decide, ou você é crente, filho de Deus, e tem alegria e prazer de estar servindo ao Senhor, ou você não é filho de Deus. Eu me enganei, eu não nasci de novo não, foi um erro meu, eu não sou crente mais não, eu sou do mundo, então vá para o mundo. Se for crente, Deus vai trazer pela orelha, e vai pegar assim, ó, dar as palmadinhas dele, e se você tem mais, você vai chegar perto de mim. Mas não pense que você vai estar sendo glorificado como Deus, com as bênçãos, que para mim é uma glória, uma honra, o que Deus nos dá, que não merecemos. O que é ser honrado? É quando você tem algo que tu não merece, irmão. O que Deus nos dá, nós não merecemos não. Minha esposa sabe o que eu penso de Deus para lá comigo. Eu não tenho palavra para definir o que Deus faz comigo, meus irmãos. E não é que eu seja bom, não, é bom é Ele. Certo? Bom é Ele. E eu me sinto, meu Deus, tanto irmão, tantos filhos bons, e o Senhor grandemente me abençoa, Senhor. Diga ou não diga, dona Luciana? Porque, meus irmãos, o mínimo que eu posso fazer é brigar com minha carne, lutar, batalhar contra essa carne que me derruba. Eu não posso dar satisfação à carne, eu tenho que tentar tirar de mim o desejo da carne. Eu não tenho que estar, minha carninha, vamos passear hoje, carninha, vamos? Não, eu tenho que pegar carne, afasta de mim, carne. Eu estou em espírito, eu quero servir a meu Deus em interesse de coração. É claro que nós vamos ter falhas, irmãos, sim, mas eu tenho que estar no mínimo dos mínimos brigando contra os meus desejos. Ora, tudo que eu for
prazer, eu sei que está certo ou se está errado. Porque a Bíblia nos diz que você tem o discernimento para discernir o que é certo e o que é errado. Ora, fez uma vez, está errado, não repita, irmão. Não repita. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos fortaleça. Que possamos viver verdadeiramente em espírito, agradando a Deus em tudo, no nosso andar, no nosso viver, na nossa família, no nosso trabalho, para Ele ser somente Ele glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Amém?